Olá, tudo bem? Nós estamos hoje iniciando a nossa terceira aula do segundo módulo de gestão de pessoas, e o tema hoje vai ser exatamente sobre processos gerenciais ou planejamento organizacional. Todas as pessoas que já vêm acompanhando, né, seja os nossos alunos da rede estadual, como as demais pessoas que acompanham pelo YouTube. Então a gente agora está com a nova forma de mostrar o vídeo diretamente PDF, seria mais prático. E lembrando que no final sempre a gente coloca algumas perguntas como atividades, para que você possa reforçar, para que você possa aprender um pouco mais também sobre o conteúdo postado. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, curta, compartilhe também, porque a partir daí fica mais fácil de você saber sempre quando a gente está postando as novas unidades também de ensino que a gente vem colocando e os exercícios, porque esse modo de gestão de pessoas a gente está apenas começando. Bem, então vamos lá. Nesse momento é interessante a gente saber que a empresa, seja ela pequena ou grande, ela precisa se planejar. Ela precisa exatamente, além da sua missão e visão, ela saber toda a sua estrutura, planejar quem vai fazer o que, quais são os seus departamentos, e a partir daí é que a gente vai tratar diretamente com vocês como funciona tudo isso, né? Então vamos aqui um pouco. O que a gente vai ver aqui então seriam os principais processos gerenciais que a maioria das organizações devem ter. Na realidade, toda a organização em si, independente do que ela trabalha, ela deve exatamente estar bem situado o que cada pessoa, cada colaborador, qual é a sua responsabilidade dentro da empresa. Deveria pelo menos estar, mas muitas empresas ela não se encontra, ela não planeja dessa forma, e aí esse é um dos motivos para a falência de muitas empresas também. Então vamos lá, começando mesmo a partir daqui. Para a maioria das empresas, independentemente do seu tamanho ou tempo de existência, o planejamento é observado como um processo contínuo de interação organizacional com o ambiente, permitindo estabelecer objetivos e aumentar o desempenho da empresa. Vamos parar aqui um pouquinho, veja bem. Quando você planeja o que você quer produzir, para quem vai produzir, onde comprar a matéria-prima, quem vai fazer o que dentro do ambiente organizacional, isso aí faz com que a margem de erro futuramente seja cada vez menor. Claro, a gente nunca tem como realmente saber tudo o que vai acontecer na empresa. Existem os imprevistos que a gente vai falar também um pouco mais na frente, mas o planejamento ele serve para isso, para que você possa saber quem é você, saber quem é a sua empresa, como ela está trabalhando e até que ponto ela pode produzir, ela pode trabalhar ainda mais, né? Considerando que se torna uma ferramenta de orientação e aproveitamento de recursos utilizados pela organização. No entanto, nem todas as empresas obtêm um eficiente processo de planejamento. Muitas vezes, pela complexidade do sistema, considerando suas características de gestão, como estrutura, comportamento e contexto, então a partir daí muitas vezes ela não consegue. Mas se não conseguir atingir o objetivo, é falta de planejamento ou planejamento inadequado. E aí essa parte aqui que é interessante que vocês sabem, muitas empresas fecham suas portas ainda no primeiro ano de vida. E os seus empresários se justificam afirmando que a carga tributária é muito alta ou que a economia está ruim, quando na verdade o principal motivo da maioria é a falta de planejamento, né? E aqui é interessante frisar isso aqui, o seguinte: se você está num segmento de mercado, se você possui concorrentes, os seus concorrentes estão indo bem de certa forma, e você não está, não é a carga tributária, porque a carga tributária é a mesma para você e todos os seus concorrentes daquele segmento de mercado que você atua. Então não é isso. Isso sim é algo que a gente deve planejar ao máximo para que a gente possa
ultrapassar essa barreira, que é uma barreira também a carga tributária aqui no Brasil. Mas se você percebe que muitas empresas sobrevivem a isso, então você deve sim se planejar, saber o que é que elas estão fazendo e o que você deve fazer para superar isso aí também. Mas enfim, o que é planejamento? Então a gente vai ver aqui, segundo alguns teóricos, o que eles dizem sobre planejamento. Então, Oliveira, de acordo com Oliveira, planejamento pode ser observado como uma das principais funções do processo administrativo, com conceitos mais amplos do que simplesmente organizar números e adequar as informações, passando a ser um instrumento de administração estratégica, incorporando o controle de turbulências ambientais e possibilitando que a empresa conquiste mais competitividade e resultados organizacionais. O que seria isso, né? Veja, no momento que você está usando todo esse processo, não apenas para administrar, dizer o que deve ser feito, mas também para prever o que poderá ser melhorado também. Quando ele fala aqui, incorporando o controle de turbulências ambientais, o que é turbulência? Ambientais é o ambiente interno e externo. Porque se a gente for olhar através de Djalma, se eu não me engano, quando ele fala sobre análise SWOT, ele mostra que na empresa, no ambiente interno, a gente tem os pontos fortes e pontos fracos, que esses, o administrador, o gerente, ele é capaz exatamente de manipular, de melhorar os pontos fortes e tentar cada vez mais diminuir esses pontos fracos que tenha, seja no comportamento organizacional, seja na estrutura em si, não sei. E o ambiente externo, que esse é mais difícil a gente poder ter controle sobre ele, existem as oportunidades e ameaças. Então, a gente deve procurar sempre abraçar essas oportunidades que aparecem e as ameaças, que, por exemplo, o tempo de agora com pandemia é uma grande ameaça para muitas empresas, mas também a infração, às vezes qualquer coisa que aconteça, uma greve de caminhoneiro, como aconteceu, muitas coisas elas servem também como ameaça e que, na maioria das vezes, não tem como nós controlarmos. Pode ser uma ameaça também natural, fortes chuvas, chuva de granizo, sei lá, tem muitas coisas assim, fenômenos naturais também, que isso faz com que a gente também possa não perder o controle sobre isso. Mas há oportunidades, por exemplo, chega novos produtos, a gente descobre novos segmentos de mercados também para trabalhar, né? Então existe também as oportunidades, pois a função que indica a direção a ser consolidada pela empresa, né? Exatamente esse planejamento que vai acontecer. Agora a gente vê aqui em Orlicas, ele traz um outro conceito aqui. O planejamento visa prever e minimizar os inibidores dos resultados e maximizar os facilitadores no processo da tomada de decisão. É a mesma coisa que eu falei lá. O que é inibidores dos resultados? É aquilo que dificulta. Então, como eu falei, no ambiente interno existem os pontos fortes e os pontos fracos. Então você tem que minimizar esses pontos fracos, né? Porque são eles que fazem com que as coisas não andem dentro do ambiente interno. E no ambiente externo, você também tem que procurar minimizar as ameaças. Porém, você tem que maximizar, aumentar cada vez mais dentro da empresa os pontos fortes, né? Pode ser a união da própria equipe, o conhecimento técnico que os funcionários, os colaboradores possam ter também, a qualidade de maquinário, o produto que você trabalha, entendeu? Maximizar isso dentro seria pontos fortes. E oportunidade de mercado de trabalho, de repente você pode ver no mercado externo, quer dizer, você pode ver, por exemplo, nesse período de pandemia, a gente começa a descobrir que a internet é um ótimo lugar para venda. Muitas empresas elas estavam muito acostumadas a fazer seus negócios apenas no presencial, no ambiente físico, na estrutural que você tem, onde o cliente vai até você.
E nesse momento agora ela descobriu que qualquer produto e serviço pode muito bem ser trabalhado também pela internet. Outra, você pode também ver como oportunidades no ambiente externo um novo segmento de mercado, um novo local que você pode abrir uma nova filial, por exemplo. Então, são essas coisas que a gente tem que estar sempre olhando. O que é que a gente tem que ter cuidado porque está atrapalhando e aquilo que é como uma grande oportunidade que a gente pode avançar também. Dessa forma, todo planejamento organizacional resulta em ações bem estruturadas para que sejam dirigidas para o resultado pretendido. Então sempre você tem que pensar em tudo e até mesmo naquilo que alguém ainda não pensou, que ainda não aconteceu, não tem problema, você também tem que pensar sobre isso. Isso traz mudanças ocorridas nas gestões das organizações, devido às constantes alterações do ambiente e o aumento da competitividade, ser necessário conhecer seu envolvimento com os processos da empresa de uma maneira estratégica, desde os seus conceitos até a sua relevância junto às necessidades da organização. Aqui também a gente tem que ver o que é que os nossos concorrentes estão fazendo, como é que está a questão do comportamento consumidor, né? Porque às vezes vai mudando também. Existem muitas coisas que você tem que observar, que nesse mundo globalizado é fácil de mudar de uma hora para outra. Os próprios gostos também, aquilo que hoje de repente é super interessante, todo mundo está procurando, de repente aparece um outro produto, um similar, alguma coisa assim, um outro serviço, e as pessoas deixam daquele que realmente era o principal, que viam como se fosse algo muito importante, e passa para outra coisa. E aí as empresas elas têm que estar de olho o tempo todo. O que é que está mudando, o que é que ainda pode ser inovado, como é que ela vai inovar o seu trabalho para sempre atender ao cliente. Vamos lá. E aqui por último a gente vê aqui Chavenato. Chavenato fala que o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes de ação necessária, ser necessária. Sob um aspecto formal, planejar coisas em simular o futuro desejado e estabelecer previamente os custos de ações necessários e os meios adequados para atingir os objetivos. Você sabe que determinados produtos e serviços são muito procurados no mercado. Nesse momento agora a tendência é os clientes procurar. Então você tem que ver quem são seus clientes, quais o seu custo, quais os produtos que realmente você deve investir mais, onde comprar matéria-prima para um preço bom e também de boa qualidade, que novo segmento de mercado você pode entrar. Ou seja, você tem uma gama de oportunidades que você tem que trabalhar de antemão. Porque no momento que você produzir e no momento que você colocar no mercado, você tem que colocar aquela quantia certa, mais X, digamos assim, para que não falte produto. Como também você também não pode produzir demais, se é que você esteja na linha de produção, de forma em que não dê para vender todos esses produtos produzidos. Então, trabalhar nessa forma que você consegue fazer atingir o seu máximo de lucro de produção sem ter prejuízo também. Então aqui, como está falando, uma coisa é certa: não tem como planejar sem definir missão. Aqui toda empresa ela tem que ter missão e visão. Ela tem que saber qual a sua missão dentro do que ela está ali trabalhando também, quem ela é e o que ela pretende ter e aonde ela quer chegar. Qual a sua visão do futuro? Daqui a 5 anos, mais ou menos, por exemplo. Então, ela tem que ter isso para que ela saiba realmente qual o seu posicionamento no mercado. Hoje em dia não adianta a gente simplesmente estar discutindo que somos os melhores no mercado disso. Não, se você vê que a empresa A e B é melhor que você e você é a terceira empresa, então você tem que se assumir como a terceira. Você não precisa estar falando, é claro, mas saber que você tem que batalhar bastante para chegar lá. E é assim que se trabalha dentro, com seriedade. A sofisticação tecnológica, os imensos mercados que se abriram e as maneiras de chegar a eles, a produção em massa, a concepção da técnico-estrutura empresarial, a acirrada competição inter e intranacional exigem do administrador extraordinária atenção à necessidade de
com razoável antecedência, estabelecer missões e objetivos da empresa, estudar e selecionar caminhos alternativos, implantar a estrutura e implementar os planos e ideias escolhidas. Tudo isso aqui, se feito com um bom planejamento, um bom estudo, com as pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho, com certeza a gente vai ter um bom resultado. Mas enfim, qual a finalidade do planejamento? E aqui, antes de responder essa questão, torna-se relevante afirmar que dentro das organizações o processo de planejamento é tão importante quanto o processo produtivo, pois é ele que encoraja os seus membros a pensar sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e o que acontecerá. Quando você planeja, você fica fácil ver aquilo que você planejou, como realmente na ação aquilo está acontecendo e o que precisa ser mudado, né? Algumas coisas que não foi bem como você planejou. E aí você vai adaptando, né, um pouco até você chegar ao ideal. Então, ele fala aqui o seguinte: planejamento é a determinação da direção a ser seguida para se alcançar um resultado desejado. É a determinação consciente de curso de ação e engloba decisões com base em objetivos, em fatos e estimativa do que ocorreria em cada alternativa disponível. Trata-se de um processo, de um poderoso instrumento de intervenção na realidade e que, se bem utilizado, constitui ferramenta fundamental para o desenvolvimento das organizações. Então, é algo que agora a gente vai passar a ver como é esses planejamentos, como ele é feito, né? E essa matéria aqui é bem interessante para uma outra que a gente vai dar daqui a 2 aulas. Ela tem tudo a ver uma com a outra, mas não vamos devagar aqui. Então, que tipos de planejamento são esses? O primeiro aqui é exatamente o planejamento estratégico. Trata-se da metodologia administrativa que permite estabelecer a direção a ser seguida pela empresa e que visa ao maior grau de interação com o ambiente, onde estão os fatores mais controláveis da empresa. Esse tipo de planejamento é efetuado pelos dirigentes de mais alto nível na empresa, diretores, assessores, às vezes também está dentro sócios, acionistas também, pois quase sempre não são os que possuem a visão, aqui são os que possuem a visão sistêmica ou global da empresa e têm melhores condições para ficarem atentos ao que ocorre no ambiente externo. Sendo assim, inicia-se no topo da hierarquia. Veja bem, o dono, o diretor, todas aquelas pessoas que estão no topo da empresa, ele tem uma visão sistêmica. Por quê? Visão sistêmica é visão total de tudo, de toda a empresa. A empresa ela é dividida por setores. Você tem o setor de compra, setor de venda, setor de produção, setor de recursos humanos, de repente tem um setor de almoxarifado, eu não sei. Cada setor desse tem o seu gerente, como também vai ter as pessoas que trabalham abaixo, que seria o chão de fábrica, né? A parte operacional propriamente dita. Então, essa parte que ele está falando aqui é exatamente o planejamento do topo da empresa. Ela tem como olhar assim para baixo e ver tudo o que está acontecendo. Como também, por ela estar no topo, ela é que tem também mais capacidade, e é quem deve realmente ter, para olhar para fora no ambiente externo e ver o que é que está acontecendo, para viajar, para participar de congressos. Por quê? Porque quem está dentro já está trabalhando. Quem está ali no topo, que é que pode exatamente ir buscar recursos, né? Então, é por isso que o planejamento estratégico ele está ligado exatamente no topo da empresa. Se você pegar uma pirâmide, seria o topo da pirâmide, seria o planejamento estratégico. E as suas principais características, vamos para aqui. É projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a vários anos pela frente. Envolve a empresa como totalidade, abrange todos os recursos e áreas de atividade e preocupa-se em atingir os objetivos em níveis organizacional. É definido pela cúpula da organização no nível institucional e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão subordinados. Então,
Eles decidem, eles veem o que realmente tem que ser feito dentro da empresa. A partir daí é que passa para os outros níveis da organização. Então, o planejamento estratégico ele é feito sob a cúpula. É a cúpula que faz esse planejamento e passa para frente. O planejamento tático. Então, veja bem, é desenvolvido pelos níveis intermediários das empresas, tendo como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis para o alcance de objetivos previamente fixados, segundo uma estratégia predeterminada. Essa estratégia, é claro, foi feita onde? No topo da empresa, no planejamento estratégico. Bem como as políticas orientadas para o processo decisório da empresa, que é feito nesse momento. O planejamento tático tem por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo, trabalhando com decomposições dos objetivos estratégicos, a política estabelecida no planejamento estratégico. Então, a partir do momento em que no planejamento estratégico se define o que realmente deve ser feito, então há uma reunião, há um contato com os supervisores de cada área, ou gestores de cada área, não sei, cada empresa tem um nome a dar, e a partir daí é passado para eles o que deve ser feito. Cada um desses, ele tem a responsabilidade, de acordo com a sua experiência, a sua responsabilidade propriamente dita mesmo, de passar para o seu pessoal, o que deve ser feito, que a gente vai ver aqui mais na frente. Mas aqui vai estar o setor de compra, setor de venda, setor de produção, todos os setores. E cada um vai trabalhar separadamente, ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo, que foi por isso que foi traçado no planejamento estratégico. As observações importantes que a gente tem aqui sobre o planejamento tático é o seguinte: o tempo de duração do planejamento tático é menor que o planejamento estratégico e está voltado mais especificamente a variáveis como condições de mercado, metas financeiras, recursos necessários para executar a missão, E lembrando que, digamos, se o planejamento estratégico ele é feito para durar uma média de 5 anos, isso daqui aos poucos ele é claro que é bem menos, 1 ano, 3 anos, Por quê? Porque é algo que você tem que fazer para dar conta daquilo dali, da produção de tudo de forma organizada, Mas sabendo que logo vai ter que criar novos planejamentos, O planejamento operacional. Então aqui é a última escala. Nesse tipo de planejamento são considerados os planos de ação, os planos operacionais da empresa. Nós chamamos de chão de fábrica, que corresponde a um conjunto de partes homogêneas e que possui detalhes como os recursos necessários para o seu desenvolvimento, a implementação, os procedimentos básicos, os prazos estabelecidos e os responsáveis por sua execução e implementação. Numa indústria, eu diria que aqui seria exatamente a parte de operários mesmo, costureiras, mecânicos, pessoal da indústria química também, que vai tingir o tecido, na tecelagem, que vai fazer a malha e o tecido também, Então, tudo aqueles que vão colocar na mão a massa. No comércio, os vendedores, por exemplo, Porque existe a parte estratégica, existe os gerentes e a partir daí tem os vendedores, que é o que vai ter contato direto com o cliente. Na parte de serviços também, de repente vocês têm um restaurante, aqui vai estar o garçom e toda a sua equipe, da cozinha em diante. É claro que os seus chefes, no caso aqui, ele vai estar mais sendo responsável, no caso aqui, sobre o que? O que comprar, que tipo de alimentos, de acordo com a clientela que ele tem, então ele vai trabalhar mais nisso, a quantidade de alimentos, onde é que ele vai comprar mais barato, essa coisa tal, o que é que precisa, a quantidade certa para não estragar alimentos também, se fosse na área de serviço de um restaurante, o operacional, então, do cozinheiro até o garçom que serve, então seria toda a parte operacional. Observação importante aqui: o prazo do planejamento operacional é mais curto, porque eles vão fazendo por etapa, faz aquela quantidade, coloca para venda de alguma forma e a partir daí vai fazendo passo a passo.
Sua amplitude é mais restrita, sendo assim o risco é menor. O planejamento operacional é diário, que trata de cronogramas, tarefas específicas e alvos mensuráveis, e envolve gerentes em cada unidade que será responsável pela realização do plano. Finalmente, esse tipo de planejamento começa com a divisão de um objetivo em objetivos menores, formando uma cadeia de meios e fins. E por que ele fala aí que o erro, quando acontece aqui, o risco é menor? Porque se porventura quebrar uma máquina, na cozinha, um fogão, alguma coisa assim, você dá para rapidamente você colocar outra. Mas você não necessita mexer no planejamento tático nem no planejamento estratégico, né? Porque o que precisa mudar ali dá para mudar. No planejamento tático é um pouco mais complicado, porque se descobrir que você tem que preparar um almoço para 200 pessoas e de repente você começa a ver que não está encontrando os ingredientes necessários no mercado ainda, veja que aí a parte operacional não pode fazer muitas coisas, porque aquele almoço foi combinado também de acordo com o gosto dos clientes que estão ali. Isso é apenas um exemplo, para outro. Se você está na indústria têxtil e aí você sabe que a sua produção é, digamos, 500 calças jeans mensais, né? E de repente você tem uma produção maior, porque existe uma determinada demanda que de repente apareceu e porque está na moda alguma coisa e aí aumentou essa demanda. Mas aí lá no planejamento tático descobriu que não tem um tecido jeans em quantidade, os fornecedores não têm esse produto, então é um problema que já não está no operacional. O operacional, ele no momento que chega matéria-prima, então ele tenta resolver. E ali o problema seria mais de maquinário, de fios, algo que pode ser conseguido. Mas se faltar algo no ambiente externo, que seria, por exemplo, tecido para fabricar as calças jeans, isso aí já é um problema que já não é do operacional, é do tático, que vai ter que falar para o estratégico, vai ter que retornar ao planejamento estratégico para ver se tem como uma outra empresa ou pegar de outro local, uma outra filial, o que é que vai ser feito para que aquela quantidade de peças extras ela tenha que ser produzida de qualquer forma, certo? Então, para que a gente possa entender melhor, aqui está, né, uma pirâmide em que você vê o seguinte: no nível institucional, que seria o planejamento estratégico. Então, aqui a gente tem a missão da empresa, quem coloca é eles, os objetivos e planos estratégicos também da organização como um todo é feito aqui. Depois que eles pensam, eles chamam os representantes de cada setor da empresa e aí se discute o que é que deve ser feito no nível intermediário, as decisões que devem ser tomadas. Então, a partir dessa reunião aqui com os supervisores, né, de cada gerente, tudo mais, de cada setor da empresa, então é traçado os objetivos individuais e os planos táticos, né? Cada divisão, cada setor, ele tem os seus planos e os seus objetivos. Depois que os supervisores aqui sabem o que realmente a empresa quer, né? O topo da empresa aqui, o que é que os gestores maiores aqui querem da empresa, é que ele vai passar para o nível operacional. Cada um vai chegar no seu setor, vai reunir com a galera e vai dizer: olha, aqui a gente vai ter que trabalhar para isso, no setor de vendas a gente vai ter que comprar isso e isso, vai ver como os melhores fornecedores comprar, setor de produção também, se for setor de venda, conversar também como é que vai ser tudo aquilo. Então as metas aqui são menores ainda, porque cada setor tem as pessoas e aqui vai ser distribuído para cada pessoa qual a função que ela tem dentro do seu setor. Então é claro que aqui as decisões, planejamento operacionais, elas são menores, porque ela vai realmente envolver cada pessoa que está aqui dentro. Então é assim que trabalha a maioria das empresas, certo? Bem, então a partir daí a gente coloca aqui um pequeno exercício de fixação que seria interessante para os alunos que realmente estudam comigo,
eles sempre, depois de resolver, eles mandam para mim um print da resposta, né? A gente vai também analisando e arquivando também para cada aluno. Para você que está fazendo também diretamente pelo YouTube, então é bom que você procure responder também essas perguntas como uma forma de fixar o conteúdo, porque aqui você vai aprendendo cada vez mais cada assunto desse que a gente vai colocando aqui em técnicas administrativas. Então a primeira pergunta aqui: de acordo com o que foi estudado, resuma com suas palavras o que significa planejamento. Então você vai ver, não precisa ser decorado, mas sim tente colocar com suas palavras o que você entendeu sobre planejamento, certo? Vamos para a segunda. Por que as organizações precisam se planejar para se tornarem competitivas no ramo de atividades em que atua? Aqui é ramo de atividades, como também pode ser no segmento de mercado em que ela atua. Então, por que elas precisam planejar para se tornarem competitivas? Ou seja, para competir uma com as outras, com as demais concorrentes naquilo que ela faz. Essa é a segunda pergunta. Terceira: o que você entendeu sobre planejamento estratégico? Então, tente mais ou menos com suas palavras responder essa questão. Quarta: como é desenvolvido o planejamento tático? Primeiro você vai entender o planejamento estratégico. Agora, como é desenvolvido o planejamento tático? E por último aqui, fale com suas palavras como se processa o planejamento operacional. E cite alguma diferença que você observou entre o planejamento operacional e os outros dois tipos de planejamento, que é o tático e o estratégico. Qual a diferença que eles têm? Ok? Então, a partir daí, nós desejamos bons estudos e espero que logo daqui a um dia ou dois mais ou menos está colocando mais um assunto também aqui no canal. E boa sorte a todos, bons estudos. Até a próxima.